Paulistão 2022, tivemos a 7ª rodada encerrada, vamos ter uma longa pausa aí até o início de novembro, por causa de data FIFA, Libertadores, Ladies Cup, tem um monte de coisa acontecendo aí, Mundial Sub-17, enfim. E aí o Paulista só volta lá em novembro. Começar pela Thaís. Thaís, a gente brinca aqui, né? O rosanismo está no ar o tempo inteiro e tudo mais. E tá mesmo, né? O que se explica essa mudança do Red Bull do Brasileirão, que obviamente né, são competições completamente diferentes, para o Paulistão, do qual ela teve tempo para trabalhar, ajustar algumas peças e tá aí, né? Líder. Um detalhe, né? Contando com a vitória sobre o Cruzeiro na final, na última rodada do Brasileirão, e os 7 jogos, essa é a maior sequência de vitórias que o Red Bull tem desde a sua criação. Como que se explica isso, né? Pelo que a gente tem visto no Paulistão? É uma equipe que se aproveitou do calendário também, né? O Sim. Red Bull no Campeonato Brasileiro não desempenhava um futebol ruim, especialmente nas primeiras rodadas ali, né? Mas não teve tanta sorte e não conseguiu os resultados que precisava. Mas agora, pouco mais descansado, deu uma sequência ao trabalho da Rosana, né? Que eu acho que foi importante também. Se aproveitou bem do calendário, né? Tanto que conseguiu vitórias importantes contra o São Paulo, contra o Palmeiras. É líder, né? Desse campeonato paulista aí, de forma bastante justa, invicto até o momento, né, nas 7 partidas. Eu acho que está muito próximo de garantir uma classificação para a fase seguinte. O calendário do Paulista não é o mais interessante, né, porque a gente teve jogo acontecendo aí no meio de semanas importantes, né, com jogos importantes nos fins de semana, mas algumas equipes se beneficiaram disso, né? Corinthians, por exemplo, foi um que não conseguiu. O Corinthians preferiu abdicar praticamente esses jogos, né? Mandou geralmente equipes da base para esses confrontos e agora precisa se recuperar, né? Ou precisa buscar esses pontos que deixou escapar aí nessa primeira fase, mas acho que a liderança do Red Bull é muito justa pelo que vem fazendo, porque a oportunidade estava lá, mas o Red Bull precisava aí agarrar essa chance e agarrou, venceu os rivais aí principais e acho que vai conseguir avançar assim. O Corinthians teve uma situação sui generis aí, né? Se não bastasse o calendário com o Brasileirão, muitas atletas no DM, tendo que se recuperar para jogar o Brasileirão, enfim. Foi bem complicado para o Corinthians, que né, corre sérios riscos aí, inclusive, mas eu acho que ainda pode arrancar uma vaga, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Amanda, falando especialmente do Red Bull venceu 2 jogos, do qual o pessoal até questiona, né? Mas jogou com o time reserva, mas jogou com o time não sei o quê. Com o São Paulo, o time era misto de fato, com o Palmeiras já era um pouco mais próximo do titular. No entanto, as 2 vitórias foram bastante convincentes, né? Eu lembro que até eu falei com uma pessoa próxima, né, de um desses times que enfrentaram, e falaram assim, Rafa, se o time fosse titular, completamente titular daquele jogo, o Red Bull ganharia do mesmo jeito. Isso eu vi gente de dentro. Ou seja, não dá para questionar também, né? Exato, e a gente tem visto um Red Bull mais leve para poder executar a proposta, mais leve para poder realmente buscar ali as vitórias, porque tem alguns conceitos que são praticamente idênticos aos que a gente viu da equipe no Brasileirão, mas no Brasileirão a bola não estava entrando, estava dando tudo errado, ou o Red Bull não conseguia manter os 90 minutos, a postura, e realmente não conseguiu deslanchar, desempenhar, mas no Paulista é uma postura diferente, muito por isso que a Thaís expôs aí, e esses jogos, Rafa, por exemplo, a partida contra o Palmeiras foi um jogo extremamente dominante do Red Bull. O Red Bull não deixou o Palmeiras jogar e aproveitou muito bem ali dos erros palmeirenses, das fragilidades para conseguir fazer os seus gols, para conseguir capitalizar. Então, é uma equipe que ela entra em campo, ela sabe o que ela tem que fazer, é uma equipe que pressiona muito, que gosta de jogar com intensidade, tirar os espaços, realmente incomodar a portadora da bola, incomodar o seu adversário. E no Paulista tem conseguido fazer isso. E é um elenco bastante jovem. Então, isso tudo, essa oscilação, acho que faz parte da maturação da equipe, das jogadoras, da própria Rosana como treinadora, que é uma treinadora aí que está no começo da sua carreira. Então, é uma campanha que é uma liderança muito merecida do Red Bull Bragantino. E as outras equipes, algumas delas precisando ali dividir calendário, então
compreendo o momento. Aí você tem ali Santos e Ferroviária, que o Santos não foi para o mata-mata no Brasileirão. Então, no início ali, até conseguiu aproveitar, mas é uma equipe que a gente ainda vê problemas, a gente ainda vê erros, fez um jogo muito complicado contra o São Paulo, né? Foi uma partida bem problemática de erros que a gente já vinha notando na equipe santista. Então, acho que o Red Bull Bragantino soube aproveitar muito bem a sua performance para poder abrir uma gordurinha ali, e as outras equipes, como Corinthians, Ferroviária, ali vão buscar entrar nesse G4. Mas, como você citou, Rafa, praticamente outro campeonato, porque é outro momento. São 4 rodadas ali, bem lá na frente, a gente não sabe como estarão as equipes em termos de lesão, em termos de moral, porque Ferroviária, Corinthians e Palmeiras irão para a Libertadores. E com certeza a prioridade vai estar ali. Aí depois vem a data FIFA e a Ladies Cup, que são no mesmo período, e os jogos já são logo na sequência, então a parte física pode pesar. Essas equipes que não terão competições até lá, questão de ritmo de jogo. Então essas 4 rodadas finais, eu vejo elas ali como bastante abertas, principalmente para essas equipes que estão no limiar ali, fora do G4 e no G4 tipo Palmeiras, que está no limite realmente. Sim. O legal dessa disputa, né, só para encerrar essa parte da classificação, é que são 12 times, né, mas você tem ali 5, 6 times. E sim, a gente poderia até colocar o Taubaté nessa briga também, né? Mas obviamente não para essa ocasião. São 5, 6 times que você começa e fala assim, ó, tem esses 4 times aqui, 5, né, contando com o Ferroviária, mas também tem um Taubaté que vai brigar, tem o Red Bull, teria eventualmente o São José, que não tá muito bem. E só são 4 vagas, né? Isso já torna as coisas muito divertidas para nós. E a gente está vendo aí na classificação. Bragantino lidera com São Paulo, Santos e Palmeiras fechando o G4. Seriam essas as classificadas hoje. Ferroviária e Corinthians dividindo ali a 5ª e 6ª posição. Taubaté e São Bernardo. Essas 4 equipes iriam para a Copa Paulista. E um detalhe, uma curiosidade interessante. Com essa configuração, o São Bernardo conseguiria a vaga para a Série A3. Né, por ser o paulista mais bem colocado, já que todos os outros, né, com exceção de Realidade Jovem, Pina e Portuguesa, todos os outros estão em alguma divisão, seja na primeira, na segunda, e o Taubaté que estava na terceira e subiu. E aí São José que caiu nessa temporada, Realidade Jovem, Pina e Portuguesa que voltou nessa temporada, ocupando aí as últimas 4 posições. Eu vou abrir a tela aqui rapidinho da próxima rodada, que vai ser no dia 1º de novembro, e aí que eu quero ver, porque a gente estava falando do Santos, Thaís, e o Santos já tem o Red Bull pela frente. Lá no dia 2 de novembro, né, como é que estarão essas 2 equipes? As 2 equipes, né, estão de férias, estão aproveitando aí esse tempo aí para, né, curtir, no caso do Red Bull, para curtir a liderança, no caso do Santos, para repensar um pouco sobre essa sequência. E ainda bem que a goleada aconteceu na última rodada antes da pausa, né? Vamos combinar, né, Thaís? Exato. O Santos também poderia ter se aproveitado dessas pausas, né? Já que o calendário do Santos não avançou no Campeonato Brasileiro e etc. Então ficou com o calendário mais tranquilo, mas acabou não aproveitando tão bem como o time do Red Bull aproveitou, né? Não tem essa gordurinha que o Red Bull tem para queimar nas próximas rodadas. Então o Santos está empatado ali em pontos, né? Com a equipe do Palmeiras, está muito próximo da Ferroviária, né? Que tem 15 ali. Então o Santos já abre esse mês de novembro num jogo de vida ou morte, né? Sim. Porque para o Santos é vencer ou vencer, já para o Red Bull um empate nesse jogo não é um resultado ruim, né? Porque na sequência o Red Bull Bragantino tem o Pinda, né? Sim. Provavelmente deve vencer, porque o Pinda é um dos últimos classificados, então praticamente sacramentaria com um empatezinho contra o Santos a vaguinha na próxima fase. Agora o Santos está numa situação complicada, que aparentemente o Santos não resolveu os problemas que ele terminou o brasileiro com, né? Então carregou esses problemas por todo o Campeonato Brasileiro, continua carregando agora.
mesmo com a mudança de treinador, algo que a gente já sabia. O problema do Santos não era só treinador, problemas bem mais complexos, mas tá perigando aqui, ficar de fora. Não vai me surpreender se o Santos terminar ultrapassado aí por Palmeiras, Ferroviária ou Corinthians, né? Então, vamos ver o que acontece nessas próximas rodadas. E após esse confronto contra o Bragantino, o Santos tem o Corinthians pela frente. E aí é um confronto que realmente pode ser, é um confronto direto, mas ele pode ser confronto de possível ultrapassagem ou para o Santos aí garantir a sua classificação, né? Abrir ali do Corinthians. Tem um detalhe nessa 9ª rodada, né, do campeonato, que ela é a rodada pós-data FIFA. O Corinthians cede um número considerável de jogadores para a seleção brasileira, então vai ser a volta dessa rodada. O Santos provavelmente vai ficar 2 semanas parado, né, entre aspas, mas sem compromissos ali com seleção, vai poder passar 2 semanas se preparando, e um jogo de, como a Amanda bem falou, de vida ou morte aí, né? Porque um Corinthians que está nesse momento, né, de querer recuperar esses pontos, vai estar nesse momento de querer recuperar esses pontos, que já passou Libertadores, já passou o Campeonato Brasileiro, e um Santos que vai estar tentando se segurar ali. Pelo menos eu imagino que seja isso, mesmo que vença o Bragantino na rodada anterior, não vai estar garantido ainda na próxima fase. E aí vai pegar um Corinthians precisando recuperar pontos. Então, complicada. E a situação do Santos também é complicada. E é um Santos que vai ter Ladies Cup. Então, assim, a Ladies Cup, a final da Ladies Cup está marcada para o dia 15. Ela está marcada para o dia 15. Pausa da semana do dia 1º até a semana do dia 15, exatamente. Tem isso também, né? São Paulo também estará também. Isso é um calendário muito doido, muita coisa ali para se avaliar. E aí, na minha visão, porque, por exemplo, data FIFA, você ceder jogadoras para a seleção, tá fora do seu controle. Você tem que ceder e aí é com a seleção. Se a atleta vai ter o número X ou Y de minutos. Mas Ladies Cup é uma competição que você tendo o paulista, você vai ter que priorizar. Você vai ter que gerir os minutos, né? Gerenciar os minutos, o seu elenco ali, para que a competição ali paulista é mais importante, então aqui eu vou ter meu principal. E por mais que seja um amistoso, eu tinha até esquecido da Ladies Cup, por mais que seja, é um amistoso importante, mas não é um jogo oficial, não é aquele jogo com a importância que um campeonato paulista tem, né? Especialmente para o Santos. Então, como é que o Santos vai administrar isso? Vai botar a base para jogar a Ladies Cup? Vai mesclar os times? Mas aí corre o risco não só de perder um atleta na Ladies Cup, como a gente teve na edição passada, como chegar cansado, né? Um jogo contra o Corinthians. Então, eu tinha até esquecido dessa Ladies Cup aí, para a gente entender como o calendário é bizarro, né? Porque não tem o menor sentido ela acontecer nesse momento. E aí tem, né, tô passando aqui as rodadas, né, eu já tinha passado, eu estava na 8ª, deixa eu voltar aqui rapidinho, estava na 8ª rodada, com exceção do Santos e Red Bull, espera-se que São Paulo, Ferroviária, Corinthians e Palmeiras conquistem seus pontos. E aqui um destaque também para São José e Pinda, que vai naquela briga que eu falei com o São Bernardo, né, uma dessas duas equipes podem alcançar o São Bernardo e brigar pela vaga na Série A3, exceto, obviamente, São José, claro, me refiro ao Pinda. Aí na rodada 9 a gente tem 2 jogos malucos aqui, que é Ferroviária e Palmeiras e Ferroviária, né? Corinthians e Santos, né? E aí o São Paulo da mesma coisa que falamos, né, de Corinthians e Santos, a questão de data FIFA e de Ladies Cup, vale para Palmeiras e Ferroviária, esse mesmo ponto, data FIFA e Ladies Cup. Então, assim, o calendário é maluco e caberá às equipes saber controlar ali qual vai ser a minha prioridade, controlar os minutos das jogadoras, porque às vezes você vai querer abraçar tudo e vai sair sem nenhum. E que reta final espetacular, né? Porque aí já na rodada 10 a gente tem Red Bull, Bragantino e Corinthians. O Corinthians já pode estar com o time inteiro, já pode ter, quem sabe, até conquistado uma Libertadores, né? E Palmeiras e São Paulo, que é um jogo gigantesco também, isso na rodada 10. E aí na última rodada aí teremos Ferroviária e Red Bull Bragantino, que tem feito nos últimos anos jogos muito parelhos,
Ou seja, na mesma proporção que para as outras equipes pode ser uma afirmação para o Santos, São Paulo garante uma classificação, Palmeiras ida, o Corinthians correr atrás, é para o Red Bull também saber que Red Bull que vai chegar na segunda fase, né? E tem um outro detalhe aqui, o Red Bull já pode estar classificado, Exato, e a Ferroviária não. Então, de repente, o Red Bull pode ter a oportunidade de eliminar o Corinthians da vida. Exato. Assim, é uma coisa assim, nenhuma equipe entra em campo para perder, mas sim, tem time que vai estar pensando ali, será que é melhor eu me livrar do Corinthians agora? Se o Corinthians estiver desesperado para que a Ferroviária perca, ele precisa vencer? A gente não sabe, né? Porque eu acho um cenário super tranquilo de acontecer, super tranquilo. E aí o Red Bull vai querer o quê? Eliminar o Corinthians logo, que é um adversário mais difícil, e pegar uma Ferroviária na fase seguinte? Pode ser. Eu não acho um cenário muito plausível que a gente tenha nessa última rodada. É o principal jogo, né? Tem um São Paulo e São José, que também nessa última rodada, mas acho que as nossas atenções vão estar todas nesse Ferroviária e Bragantino, porque na rodada anterior, né, na 10ª rodada, tem Bragantino e Corinthians e tem São Paulo e Palmeiras, né? São confrontos duros aí para essas equipes. Então, acho que até a última rodada, Rafa, o pessoal vai estar brigando por essas vagas de classificação. O fato é que essas 4 rodadas serão espetaculares. Eu, pelo menos, estou bastante empolgado. Acho que o Red Bull Bragantino terá total direito, se eventualmente já estiver classificado, rodar mais um time. Eu acho que você tem que pensar também na próxima fase. E não é levantando suspeita nem nada, não. Eu acho que o Red Bull tem a opção legítima de rodar o time. E aí, cara, assim, não é culpa do Red Bull, né? Que outras equipes estejam atrás, desesperadas por uma competição. Obviamente, uma equipe que entra eventualmente para perder seria realmente execrável, mas eu tenho certeza que não vai ser nem o caso do Red Bull, nem o caso de qualquer equipe que participem do Paulistão. Vocês têm palpites, meninas, dos 4 classificados? Hoje não, segundo corte seguido já tô ali colocando vocês em situação complicada. Mas vamos lá, vocês têm palpites, Thaís? Bragantino, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Eu também acredito que o Corinthians possa passar também. Amanda? Olha, pela tabela aqui e por essa confusão de calendário e confrontos diretos aí, eu acho que Bragantino e São Paulo estão encaminhados e as 2 últimas vagas, para mim, é o que realmente vai ser a briga. Eu acho que Corinthians e Palmeiras vão levar essa. Tô com a Thaís, só que eu não vou descartar ali. Santos acho que vão brigar, mas eu acho que Corinthians e Palmeiras, esse confronto direto do Corinthians com o Santos, para mim, vai decidir a vaga desses 2 times. Sim. Mas vou de Bragantino, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Eu tô com vocês nessa, mas acho que pode ser que o Red Bull não termine em primeiro. Pode ser, né? Pelas circunstâncias e tudo mais. Mas a tabela do Red Bull é uma equipe que soube usar muito bem o início do campeonato para fazer os seus pontos, porque esses 4 confrontos finais, o Red Bull, eles são muito mais complicados do que os outros times. Então, realmente é bem possível aí que talvez a equipe tropece em algum desses confrontos. Sim, mas é natural, a gordura... e a gordura que conseguiu até abre essa margem, né, de tranquilidade. Não, se eu perder um pontinho aqui, eu ainda tô tranquilo. Exato. E eu tô com vocês nisso, a minha única dúvida é só a primeira posição. Acho que o Corinthians vai se motivar também no Paulista, embora tiveram algumas críticas do Arthur em relação a como fosse feito, demonstrando até largar o Paulista, né, tipo, disputando somente com a base, né, o Paulista do ano que vem, né? Se tivesse o mesmo calendário, se acontecesse a mesma coisa. Mas eu acho que o Corinthians, e conhecendo o Arthur do jeito que a gente conhece aqui, independente do que acontecer no Libertadores, vai se motivar muito para conquistar essa vaga. E eu acho que sim, o Corinthians tem condições. E aí, a gente olhando o Corinthians com condições, né? E vendo o que Santos e às vezes até um pouquinho a Ferroviária passa, é natural imaginar que o Corinthians consiga essa vaga também. Então, eu tô com vocês, acho que vai ser Red Bull, São Paulo,
Palmeiras e Corinthians, fica a dúvida ali na sequência, porque eu acho que pode acontecer do Red Bull não ficar com a liderança. Embora eu vou, assim, honestamente, torço, porque o que o Red Bull tem passado por esse ano, o que vem fazendo nesse Paulista, realmente é histórico, e até pelo nome, o nome grandioso que tem a Rosana também, eu acho que seria sensacional. Ela que já teve um trabalho legal no Atlético Paranaense, entrou no Red Bull, assim, meio que não no susto, não dá para dizer no susto, né, mas de uma maneira inesperada, talvez, né, com a Camila indo dirigir a seleção no Oriente Médio, e aí a Rosana entrou, assumiu uma equipe que ela não pôde mexer muito, uma equipe jovem, passar o que passou no Brasileirão e conseguir isso agora. Eu acho que seria bem legal pro Red Bull, pro futebol, né, que a gente ganharia mais uma equipe competitiva, e pro Paulista também, que seria legal ter equipes como o Red Bull, Bragantino, São José, Ferroviária, essas equipes fazendo o campeonato cada vez mais forte. Então é isso. A gente vai continuar acompanhando, obviamente. Eu acho que. Eu acho, não tenho certeza, né? Até porque a gente já conversou com a Rosana do podcast do Paulistão, que ela falou que se pudesse terminar o de Paulistão, seria bom. Então tenho a impressão de que esse mês será muito longo para ela e assim para outras equipes também que estão perigando. Você que está aí, se curtiu, comenta o que você acha. Quem você acha que se classifica? Comenta aqui embaixo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e não perca toda terça-feira às 20 horas tem PFF Debate, tá bom? Beijo e até a próxima.